Graça e paz a todos. Estamos de volta nesta manhã de domingo, 28 de junho de 2020, para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, transmitido pela Igreja Batista Carvalhos de Justiça. Louvamos a Deus por mais este dia. Louvamos a Deus por sua presença, pelo seu interesse de estar aprendendo mais e mais a respeito da palavra do Senhor, e estar junto conosco para, então, estarmos aprendendo juntos, com a palavra de Deus. E nós estamos estudando a respeito da mutualidade. Mutualidade, que muitas das vezes nós encontramos nos textos do Novo Testamento com a expressão mutuamente ou uns aos outros. E hoje nós vamos estudar um texto em Efésios capítulo 5, versículo 19, em que diz assim: falai entre vós ou entre si com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É interessante que nessa passagem bíblica nós não usamos o termo mutuamente nem uns aos outros, mas encontramos algo similar que está no início do texto, que diz assim: falando entre vós, falando entre si. Então, o autor, ele também chama esta questão, o autor dessa revista, chama essa questão aqui do entoar louvores, entoar salmos, entoar cânticos espirituais, na questão da mutualidade. Então, esse vai ser o estudo da nossa manhã. E nós antes vamos orar ao Senhor. Oremos. Deus Santo, queremos agradecer pela noite, agradecer, Senhor, por mais este dia, por esta manhã, em que também estamos reunidos, Pai, nesta escola bíblica, para podermos aprender a respeito da Tua palavra. O que a Tua palavra está a nos dizer diretamente com relação a cantar, que nos estimula a cantarmos salmos, hinos e cânticos espirituais. Ó Deus, nos ilumina a todos nós, nos capacita, nos dá direção, Senhor, para entendermos o que a Tua palavra quer nos dizer, Pai. E qual a finalidade de louvores em culto ao Senhor. Portanto, Senhor, nós, nesta manhã, mais uma vez, pedimos a Tua direção sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, o título da revista do estudo de hoje é Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E o texto base está em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler Efésios, capítulo 5, versículos 19 e 20, que diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esta manhã nós vamos investir o nosso tempo com relação a isso. O que é que o apóstolo Paulo quis falar a respeito de que nós devemos falar entre nós, salmos, hinos e cânticos espirituais? Já que, na verdade, esta é uma prática de toda a igreja
espalhadas na face da terra, né, que coloca como parte do culto de louvor ao Senhor, culto de adoração, né, um culto que é prestado a Deus. Sempre há o momento dos louvores, como também é o momento da pregação, da mensagem, da palavra, mas o que nós vamos nos ater aqui é essa questão dos louvores, né? Em que é um momento para um cântico congregacional, né? Algo que fez e continua fazendo parte dos cultos ao Senhor. Então, como introdução, o autor coloca aqui: a música ocupa um lugar especial no mundo de hoje. Ela está presente em todo lugar. Som nos escritórios, fábricas e casas, som nos carros e audifones em aviões. A sociedade é imensamente influenciada pelo tipo de música que ouve. Música para os soldados, música para os apaixonados e música para os bebês, músicas nos filmes, nas propagandas e em grandes eventos. E a música na igreja do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta. Temos usado bem o que Deus põe em nós para falar por nosso intermédio? Será que falamos mais sobre culto do que cultuamos? Preocupamos-nos tanto com o estilo de louvor que nos esquecemos do próprio louvor? Que tipo de culto agrada a Deus? Então, o texto aqui que o autor coloca é o de Efésios 5:19, né? E ele diz assim: dá sequência ao assunto do versículo 18, que é o versículo que antecede esse 19, que diz basicamente: enchei-vos do Espírito Santo. A interpretação comum é que um dos sinais da vida cheia do Espírito é a prática constante do louvor por meio dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Portanto, entendemos que a prática desta mutualidade, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, está diretamente ligada ao culto evangélico público, ou seja, onde há mais espaço e oportunidade para se praticar tal mandamento é no culto de domingo à noite, ou, quando muito, numa reunião no lar. Sendo assim, o sacrifício que agrada a Deus hoje, o que ele espera do seu povo, a igreja, é o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Está em Hebreus 13, versículo 15. Por isso, a música no culto público é um elemento-chave desta lição. Então, nesta introdução, vemos claramente, né, a importância do louvor, né, no culto público. Isso, na verdade, nós vamos ver que já era uma prática no Antigo Testamento, lá no Israel Antigo, como também é incentivado ao cântico também no Novo Testamento. E a igreja, ao decorrer da história, manteve esta prática e tem chegado ao nosso tempo desta maneira, né? Então, o primeiro tópico que vemos aqui é compreendendo os termos. Nós encontramos 3 termos aqui em Efésios 5:19, né? Os irmãos puderam bem notar, 3 termos que são salmos, hinos e cântico. Então, com base aqui no escritor, autor do livro Adoração na Igreja Primitiva, o autor Ralph Martin, da edição Vida Nova, ele faz a seguinte interpretação desses 3 termos. Quais são? Vamos lá. Salmos refere-se ao livro dos Salmos do Antigo Testamento, o chamado Saltério. Poderia ser lido publicamente. O Salmo 47, versículo 6, diz o seguinte:
Daí o próprio salmista dizer: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Então, esse autor do livro Adoração na Igreja Primitiva, que é o Ralph P. Martin, ele define os salmos, encontrados na passagem de Efésios 5,19, como sendo aqueles salmos, né, que nós temos na nossa Bíblia, que toda a Bíblia cristã contém esse livro de salmos, né? Então é identificado os salmos basicamente com esses, né? Que em algumas oportunidades também é chamado de saltério. Isso era bastante usado no culto judaico, né? E também foi incentivado por Paulo, vemos aqui em Efésios 5,19, como também em Colossenses, né? Paulo incentivando para que cantem salmos, porque na verdade os salmos são músicas. Nós temos em nossa Bíblia a letra dessas músicas, tá? Então, e nós já ao longo do tempo aqui, várias músicas foram compostas com base nos salmos, tá? Então temos vários exemplos de músicas compostas com base nos salmos. Outro termo que ele define são os hinos. Então o que é que ele diz? No hino, a versificação métrica é mais trabalhada, seriam composições mais compridas, e há evidências de que alguns exemplares desses hinos se achem no próprio Novo Testamento. Então, aqui ele coloca alguns exemplos desses hinos encontrados no Novo Testamento, e um desses exemplos está aqui bem pertinho de Efésios, que é Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 11, quando Paulo escreve a respeito da atitude de Jesus, e é em forma de hino, tá? Está neste formato. Então diz assim, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um exemplo, né? Tem outros exemplos aqui, nós não vamos fazer referência a eles, né? Termina ficando meio cansativo, mas este é um exemplo de hino. Tá? O outro termo que o Ralph Martin ele define são os cânticos espirituais. Como é que ele coloca? Referem-se a fragmentos de louvor espontâneo que o Espírito Santo, inspirador, colocava nos lábios do adorador enlevado, como Paulo dá a entender em 1 Coríntios 14, versículo 15. E também, provavelmente, há cânticos que a igreja primitiva já estava cantando como fruto da nova fé. E aí ele coloca como uma nota do autor. Provavelmente é o que chamaríamos de corinhos, inetos, né, se referindo a cânticos espirituais. Bom, mas foi feita uma referência aqui a 1 Coríntios 14, versículo 15, que nós vamos ler.
1 Coríntios 14, versículo 15, e que diz assim: então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, o autor aqui resgata essa passagem que o apóstolo Paulo escreveu à igreja estabelecida em Corinto, né? Falando a respeito de ser um cântico inspirado, né, pelo Espírito Santo. Bom, a partir daqui, o autor ele vai discorrer a respeito da música na Bíblia, né, mostrando a música no Antigo Testamento, como mostrando a música também no Novo Testamento. Então, nós vamos seguir este raciocínio do autor e você acompanhe aí o que ouvindo, né, o que o autor coloca aqui na revista. A música na Bíblia. A palavra música refere-se à ciência da combinação dos sons, ao vínculo do espírito humano com qualquer forma de inspiração artística. Música é a arte de coordenar fenômenos acústicos para produzir efeitos estéticos. A última definição trazida pelo dicionário Aurélio diz que música é arte e ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido. De forma bastante resumida, vejamos como os dois testamentos mencionam a música entre o povo de Deus. É um estudo feito por Delia Endler. Então vamos lá. Música no Antigo Testamento. Primeiro, a palavra música ou termos afins são citados no texto bíblico cerca de 800 vezes. Jubal é o primeiro músico citado na Bíblia, em Gênesis 4, versículo 21. A música está presente na história do povo de Deus no Antigo Testamento de duas formas. Um de forma espontânea e outro de forma profissional. Nós vamos ver para exemplificar aqui, né? E outro de forma profissional. No tempo do rei Davi, havia um coro cujo regente era Quenanias, chefe dos levitas músicos. Este era entendido em cântico. Então nós vamos ver as duas situações. O autor está falando aqui, com base em um estudo feito por Delia Endler. Então, esse estudo diz que a música no Antigo Testamento tinha basicamente duas formas. Uma que era espontânea, o povo aproveitava a situação, a circunstância, o que eles estavam vivendo, e a partir daí faziam uma música de uma forma espontânea, né, para louvar a Deus por livramento, por conquistas, né, por vitórias. Então, um exemplo desse está em Êxodo 14, do versículo 30 até Êxodo 15, versículo 19. Então, vamos lá. Êxodo 14. Versículo 30. E depois passa para o capítulo 15, vai até o 19. Então, Êxodo 14, 30 diz o seguinte: naquele dia... Não, vamos pegar o 29, que já pega melhorzinho o fio da meada.
14, 29. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. O capítulo 15 já é proveniente ou uma consequência desse livramento que Deus deu. Então, esse é um exemplo de um cântico, de uma música espontânea no Antigo Testamento, né? Então, o versículo 1 do capítulo 15 diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. E aí, esse cântico, se bem nós notarmos, né, exalta a Deus pelo livramento dado a eles nesta situação. Então, foi um cântico específico, criado de uma maneira espontânea para refletir esta situação, este livramento vindo da parte de Deus. Uma outra forma em que acontece a música no Antigo Testamento, nós podemos encontrar em 1 Crônicas. Então, 1 Crônicas, capítulo 15. Primeiro Crônicas 15, 22. Diz assim: Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Então, o que é que nós vemos aqui? Eram duas formas de música no Antigo Testamento. Uma era a forma espontânea, dependendo da situação, para expressar aquilo que eles haviam vivenciado e o resultado. E a outra era a música profissional no templo, de louvor a Deus, em que eram colocadas pessoas realmente entendidas, capacitadas para tal. Ok? O que nós entendemos aqui é que não pode ser feito de qualquer maneira. Nós precisamos sempre prestar um culto ao Senhor da melhor maneira possível. Então não é de qualquer jeito. Infelizmente, não sei quantos já ouviram pessoas que são convidadas ou que se convidam, né, para cantar, e quando chega à frente diz: hoje eu não estou com a garganta muito bem não, estou ameaçada de gripe e estou passando por essa situação, isso, aquilo, outro, mas é para o Senhor. Totalmente errado esse pensamento. Totalmente errado este discurso, este argumento. Se é para o Senhor, faça o melhor, se prepare, espere o momento adequado. Nada com desculpinha, na verdade essas desculpas são para esconder as suas falhas, a falta de preparação.
Nós vemos aqui no Antigo Testamento, né, que eram pessoas altamente capacitadas, porque precisava ser conduzido um louvor da melhor maneira possível para Deus. Aquele que muitas vezes nós dizemos que é digno de louvor e de toda adoração. E muitas vezes, na prática, queremos fazer a minha boca. Então, nós vamos ver mais com relação a essas pessoas específicas, capacitadas. Aqui mesmo em Crônica, o autor ele coloca mais passagem bíblica. Ainda em 1 Crônicas, nós lemos 1 Crônicas 15 e 22. 1 Crônicas 23, versículo 5. Primeiro Crônicas 23, versículo 5. Diz assim: 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Está falando aqui da tribo de Levi, ou seja, os levitas. Os levitas, que era uma tribo específica, separada por Deus para se preocupar com o culto que a ele era prestado. Um outro tema aqui, aqui vamos fazer uma digressão, então abra aí um parêntese com relação a este termo. Muitas vezes nós vemos também muito divulgado, muito abertamente, pessoas falarem, se referir a outros como levita, e apresenta as pessoas dessa maneira, e na verdade levita era aquele que fazia parte da tribo de Levi, que era nascido na tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. E levita, outro erro, levita não era apenas responsável por música no culto a Deus, não. Também tinham os levitas, que eram os sacerdotes, responsáveis pela palavra. E aí todo mundo coloca tudo em um saco só, em uma bolsa só. Tá? Levita era responsável por montar e desmontar a tenda, por cuidar dos utensílios, de tudo que envolvia quando o templo era móvel, a tenda no caso, de tudo que envolvia a parte cultual ao Senhor. Limpeza, manutenção, armar a tenda, desarmar a tenda, organizar o culto, e aí se atenha a um termo só, e biblicamente é equivocado. Então, nós lemos já essa passagem de 1 Coríntios 23, 5, e temos também a passagem de 25, versículo 7. 1 Crônicas 25, versículo 7. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Todos capazes e preparados para o ministério do louvor. Então, o culto, a música, está falando de música, a música no Antigo Testamento era dessa maneira.
fazia parte, como até hoje faz, parte do culto como um todo. Ali tinha a sua parte, a música, a adoração, né, o entoar os cânticos de louvor ao Senhor através da música. Então era dessa maneira. Eram separadas pessoas capacitadas para tal. Tá? Agora a música no Novo Testamento. Vamos lá o que diz. Música no Novo Testamento. No nascimento de Jesus é relatado no Novo Testamento entremeada de música. Então, no nascimento de Jesus, entoaram músicas. Né? Passagens. Lucas 1, do 46 ao 56, Maria entoou um louvor. Zacarias entoou um louvor em Lucas 1, 67 a 80. Anjos entoaram louvores, Lucas 2, 14. Simeão também entoou louvor em Lucas 2, do 28 ao 32. Isso referente ao nascimento de Jesus. Outras passagens no Novo Testamento. O próprio Jesus cantou com seus discípulos. Está registrado em Marcos 14, 26. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, Atos 16, 25. A vida cheia do Espírito Santo canta louvores a Deus. Tá? Essa passagem, Efésios 5, 19. A mente cheia da palavra de Cristo canta louvores a Deus. Efésios 3, 16. Quando vamos para o Apocalipse, nós encontramos a passagem dos 144 israelitas, 144 mil israelitas, né? Apocalipse 14, 3, cantando louvores. Apocalipse ainda 15, de 2 a 4, tem o cântico de Moisés. Né? Então, sempre há. Ou, de uma forma espontânea, aqui nós vemos também, né, que seguiu essa linha espontaneamente aqui no Novo Testamento, mas também hinos que já eram cantados em louvor e adoração. Né? E essa é a prática, continua sendo a prática no Novo Testamento. E aqui o autor traz a questão 7 afirmações sobre natureza e função da música na igreja. 7 afirmações. Então, dando introdução a este assunto, ele diz o seguinte: este tópico está baseado em 2 textos, dos quais recomendo a leitura. Música e Adoração, de Guilherme Kerr Neto, no capítulo 2. Do livro Ultrapassando Barreiras, volume 2 de Edições Vida Nova. E segundo, capítulo 10 do livro Estilos de Louvor, do Paul Barsden, da editora Mundo Cristão. Então, quais são as 7 afirmações sobre natureza e função da música na igreja? 7 afirmações. Primeiro, a música é uma linguagem. Isso significa que ela é um meio de expressão e de comunicação entre pessoas. Por meio da música, comunica-se uma mensagem que não se comunicaria de outro modo. Então, música é uma linguagem. Segundo, a música toca as emoções humanas de modo único. Não fosse pela música, nosso culto terminaria se degenerando em um exercício puramente racional. Mas a música no culto se transformou na ponte entre nossas emoções a Deus. Entre nossas emoções e Deus. Isso aqui é uma palavra, uma frase de Paul Barsden. Tá? Ela é usada pelo Espírito Santo para abrir o coração humano para Deus, tendo um acesso mais rápido e mais profundo à alma. Terceiro, a música está intensamente ligada à memória. Muitos crentes não memorizam muitos versículos, mas tem muitas músicas armazenadas na memória, o que traz edificação e alegria para a alma.
E no relacionamento humano, os casais sabem como a música marca as lembranças. Então, a música está intensamente ligada à memória. Realmente traz muitas recordações, né? Recordações muito boas. Isso nos traz recordações da nossa vida, nos traz também recordações, né, da palavra de Deus. A quarta afirmação sobre a natureza e função da música na igreja a música é uma forma de oração. Então, muitas músicas são uma comunicação direta com Deus. Exemplos. Toma, Senhor, minha mente, ouve-nos, ó pastor divino. Vem, ó Todo-Poderoso, Senhor, eis-me aqui, sonda-me, ó Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Então, são exemplos de músicas que é uma forma de oração. Isso ninguém pode negar. Nestes e em outros hinos e cânticos, invocamos diretamente a Deus. Quinta afirmação. A música como linguagem é simplesmente um meio, não um fim. O que é que ele diz, o Guilherme Kerr? Todas as vezes que a música se torna um fim em si mesma, ela usurpa o lugar que pertence só a Deus e torna-se um ponto de discórdias e de divisões na igreja. Então, nós precisamos ver a música como um meio de estarmos adorando ao Senhor, expressando a nossa alegria, a nossa gratidão, expressando a nossa confiança no Senhor. É um dos meios, não um fim em si mesmo, porque senão vamos anular a palavra de Deus, vamos anular a ação do Espírito Santo falando a nossa vida. Então, é um meio que Deus proporciona, nos permite, para que possamos nos beneficiar dela, como eu falei, expressando alegria, confiança, gratidão. Então vamos lá. A música ajuda a ensinar verdades bíblicas ao povo de Deus. A palavra de Deus musicada é uma excelente forma de doutrinar a igreja. As cantatas de Páscoa e de Natal ajudam a cantar a história do Messias. Um teólogo afirmou: eu só acredito naquilo que posso cantar. Então, a sétima e última afirmação sobre a natureza e função da música na igreja é que a música dá aos adoradores um meio genuíno de participar ativamente do culto. Por que ele diz isso? Nem todos vão dirigir o culto. Nem todos vão estar à frente para cantar ou tocar algum instrumento. Nem todos vão fazer uma oração em voz alta. E normalmente só o pastor será pregador da palavra. Por isso, a música dá aos participantes a oportunidade de estarem ativamente envolvidos no culto, ou seja, não apenas ver e ouvir o que está acontecendo lá na frente. E não importa o tom ou a afinação da voz, sua voz é única no culto e Deus quer ouvi-la. Então nós vemos aí as 7 afirmações sobre a natureza e função da música na igreja. Bom, estamos chegando ao final do estudo desta manhã, e a conclusão é a seguinte: a Bíblia não determina qual estilo de música devemos usar para adorar a Deus. Mas se não existe um modelo, há um princípio. E aí ele resgata o que está escrito no Evangelho de João 4:24, que foi o próprio Senhor Jesus quem declarou, dizendo: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. O estilo de culto não significa que Deus está se agradando, e muita quietude nem sempre significa mornidão por parte dos adoradores. Por isso, os evangélicos deveriam julgar menos o estilo de culto uns dos outros. É correto afirmar que a boa música ou música de qualidade é determinada pela beleza do produto final. A música na igreja precisa ajudar o pregador a explicar o texto e, ao mesmo tempo, sonorizar o texto. E aqui tem uma frase de Tony Gray que afirma: se você sair da igreja com sua fé mais forte, sua esperança mais acesa, seu amor mais profundo, sua compaixão mais ampla, seu coração mais puro e sua vontade mais firme na vontade de Deus, então você realmente está cultuando. Então, este foi o estudo, da manhã deste domingo, falando a respeito da música nos cultos a Deus. Tá? Espero que tenha sido de grande valia para a sua vida, como foi também para a minha. Tá? Então, nós vemos aqui tudo baseado na Bíblia. E agora nós vamos meditar mais um pouco a respeito deste tema. Antes nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Ó Deus, obrigado por mais este estudo, Senhor, por mais esta escola bíblica compartilhada, em que de fato podemos aprender com este autor que se propôs a resgatar uma musicalidade bíblica, pois trouxe textos para respaldar a nossa adoração ao Senhor. Continua a falar conosco através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos aqui, meus irmãos, voltar ao texto para a meditação, ainda um pouco mais, ao texto de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler Efésios 5, do 15 ao 20. Efésios 5, do 15 ao 20. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, é interessante como o apóstolo Paulo, ele aborda aqui a vida em comunidade, ou seja, a vida eclesiástica, a vida corpo de Cristo, a vida em igreja, né? Então ele coloca aqui neste pequeno texto dois grupos de pessoas. De um lado estão os insensatos, de outro estão os sábios, né? Se referindo aos sábios, ele aborda algumas características que esses sábios devem ter. Então, selecionando aqui o que o apóstolo Paulo escreveu, que nós acabamos de ler, às pessoas sábias compete aproveitar ao máximo cada oportunidade, compete procurar compreender a vontade do Senhor, compete encher-se do Espírito Santo, compete falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais e, por fim, dão graças
constantemente, isso não é uma vez ou outra, mas constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Então ele abordou vários aspectos aqui das pessoas que são sábias, porém o tema de hoje é a respeito da musicalidade no contexto eclesiástico, né? E esse é o assunto abordado, então, a respeito dos louvores que devemos entoar a Deus. Então, meus irmãos, eu aqui entendo e coloquei 3 critérios que nós precisamos, na verdade, ser mais seletivos com relação às músicas que nós ouvimos por aí, que muitas das vezes cantamos também. Porque muitas destas músicas não dizem nada com nada. E aqui eu acredito que as músicas, para serem de fato músicas que louvem a Deus, né, elas precisam estar dentro de 3 critérios. Primeiramente, o primeiro critério que vejo aqui é que a música ela precisa ser bíblica. A letra precisa ser bíblica. O louvor precisa ser bíblico. O que é que eu quero dizer com isso? Ele deve transmitir a verdade bíblica. Nós acabamos de ver aqui, no estudo que nós acabamos dessa lição que acabamos de estudar, né, que os hinos eles trazem verdades bíblicas. Eles reproduzem na sua letra verdades bíblicas. Então, uma música não pode fugir da verdade bíblica, precisa, na sua essência, ser bíblico. Porque a base de toda a nossa vida é pautada pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? E, portanto, ela precisa transmitir estas verdades bíblicas. O que muitas das vezes nós não encontramos em muitas músicas que chegam aos nossos ouvidos, não é porque a gente quer não, é que chegam, né? Então, seja criterioso. Selecione músicas que sejam bíblicas, transmita verdades bíblicas. Segundo, as músicas elas precisam ser teologicamente corretas. Muitas vezes ouvimos músicas que em suas letras elas destoam totalmente teologicamente falando. Destoam totalmente, né? Letras que a Bíblia está dizendo uma coisa e fazem uma teologia totalmente diferente do que a Bíblia está dizendo. Eu não quero aqui estar exemplificando nenhuma, né? Porque nós estamos aqui em um canal, eu não quero aqui, mas eu só quero despertar em você que seja uma pessoa criteriosa. O que você conhece da palavra de Deus, você possa comparar com o que você tem ouvido por aí. Se de fato é uma verdade teológica. A partir do conhecimento que você tem da palavra de Deus, o que você já tem caminhado no Evangelho, a música precisa ser teologicamente correta. E nós vemos muitos erros grosseiros por aí. São apenas músicas comerciais para vender. Terceiro e último,
a música ou o louvor, Deus precisa ser o alvo, não o homem. Em todas as músicas que nós vemos na palavra de Deus, o alvo da adoração sempre é Deus. E nos nossos dias nós temos visto uma inversão disso. O homem tem tomado o lugar de Deus. O homem tem sido o centro, o alvo, e não Deus. Tomou o lugar de Deus. Se Deus não é o centro, descarte essa música. E volta e meia aparecem músicas que mais exaltam o homem do que o próprio Deus. Muitas dessas músicas que ouvimos, né, e até mesmo cantamos, agridem a santidade de Deus, porque ao invés de enaltecer a Deus, enaltece ao homem. Então precisamos ser muito seletivos, criteriosos. E nos últimos dias nós temos visto muito dessas músicas não bíblicas, teologicamente incorretas, exaltam mais o homem do que a Deus. Parecem até músicas de autoajuda. Se a Bíblia diz que o nosso auxílio sempre está em Deus. Você viu que eu não exemplifiquei nada, mas compare o que você tem ouvido. Com base nisso, com base também no conhecimento que você já tem da palavra de Deus. Para finalizar, o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dizendo o seguinte: examinai todas as coisas e retei o que é bom. Então, examinar tudo, nós podemos fazer isso. O Senhor nos deu inteligência suficiente para fazermos, para examinar. Em outras versões diz assim: ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Que nós possamos fazer isso. Não sair feito papagaio cantando o que o outro canta e porque está sendo muito tocado, vamos também na onda e cantar, e aí vamos nessa mesma onda, né, nessa mesma pegada, mas que possamos provar, examinar, ponha à prova, examine e aí retenha o que é bom, o que de fato edifica, o que de fato louva a Deus, o que é bíblico e o que é teologicamente correto. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Mais uma vez agradecemos, Senhor, por esta manhã, este estudo, a meditação da Tua Palavra, nos dá discernimento necessário para as nossas vidas. Que no nosso louvor também seja agradável ao Senhor. Que de fato louvemos e não venhamos a agredir a Tua santidade, mas que a nossa preocupação seja sempre de exaltar, de engrandecer aquele que de fato é merecedor de toda honra, louvor e adoração. Obrigado, Pai, porque o Senhor, quando nos constituiu com inteligência. Nos dá, Senhor, sabedoria, discernimento necessários para tanto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma Escola Bíblica Dominical e aguardamos logo mais à noite no culto de louvor e adoração às 18h30, em que nós prosseguimos com a série de mensagens baseado em Gênesis. Tá bom? Deus abençoe a todos.